Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre clientes e servidores e qual que é a diferença entre cliente e o que faz de uma máquina ser um servidor. Uma máquina cliente, para começar, ela é uma máquina que normalmente está na mesa do usuário. Normalmente tem um sistema operacional de cliente instalado, então ele pode rodar o Windows 8, macOS, ou uma distribuição do Linux. Essas máquinas, normalmente, os usuários finais utilizam para desempenhar seus trabalhos, enfim, para fazer as coisas do dia a dia. Então, a gente já tem aqui uma definição de cliente. E esses clientes, eles acessam recursos localizados nos servidores. Então, um servidor, ele é uma máquina responsável por prover serviços. Então, ele é uma máquina assim como uma máquina cliente. Normalmente ele tem mais memória, normalmente ele tem mais espaço em disco, mais processadores, mais capacidade de processamento e ele fornece serviços para uma máquina cliente. Então, por exemplo, pode ser um servidor de e-mail, como o Microsoft Exchange. Então, o Exchange ele tem uma versão cliente que é chamada de Outlook, que você conhece, e o Outlook conecta-se ao Exchange para transferir e-mail para outros servidores. Então, uma outra funcionalidade que um servidor pode ter, ele pode ser um servidor de arquivos. Então, uma máquina cliente dentro da rede, ela consegue se conectar a esse servidor e pegar os arquivos que estão compartilhados dentro dessa máquina, dentro desse servidor. Então, é comumente também chamado de storage. Então, existe um serviço dentro desse servidor capaz de fazer com que essas máquinas possam pegar esses arquivos. E como último exemplo, a gente tem um servidor web, que é responsável por mandar as páginas solicitadas pelo cliente. Então, se o cliente digita lá www.google.com.br, cai num servidor responsável por responder sobre o domínio google.com.br e transfere para ele a mensagem que é a página que ele está solicitando. Então, pode estar instalado o Apache, pode estar instalado o IS, que são serviços responsáveis por responder essa parte web. Então, existe uma máquina cliente e existe uma máquina servidor dentro de uma rede. E cada um tem o seu papel definido para que essa rede possa funcionar.